Guten Nacht, meus caros, uma boa noite no meu mais básico nível de alemão possível. Pior do que isso, pior que o meu sotaque, é o ano da seleção da Alemanha, né? Aliás, nos últimos 70 anos, o recorte dos últimos 70 anos, esse foi o pior ano da seleção da Alemanha em termos de aproveitamento. E fechou 2023 com uma derrota para a Turquia e uma derrota para a Áustria. Eu prometi para a galera aqui, e muita gente já estava me cobrando em comentários de outros vídeos, que eu iria fazer um vídeo sobre o momento da seleção da Alemanha e projetando 2024, porque 2024 vai ser tranquilo para os alemães. Tem só uma Eurocopa em casa que os caras têm que receber numa das piores fases da história da Alemanha. Não, uma das piores não. A pior fase da história do futebol alemão. E óbvio também que Julian Nagelsmann, o novo treinador da Alemanha, já começa a sofrer alguns questionamentos. É isso que a gente vai colocar de bandeja aqui para vocês na nossa discussão. Então, quem gosta de futebol alemão, que acompanha a seleção da Alemanha, quem me encheu os pacová para gravar esse vídeo aqui, que já está atrasado, porque tinha que ter sido ontem, mas eu tive um problema na internet. Parabéns para a Vodafone, que me deixou 2 dias sem internet. Se a Vodafone patrocinar o canal, eu retiro o que eu disse. Porque funcionamos assim neste canal, mas a verdade é que está atrasado, mas chegou. Então, deixa aí os seus comentários, quem gosta do futebol alemão, o que está acontecendo na tua opinião sobre a Alemanha. Também comente em cima do que eu vou comentar, o que é sempre magnífico para vocês. E likezinho maroto, que em alemão também se diz like, tá? Se chegar na Alemanha e pedir like assim, eles vão te dar o like. Então deixem o like aqui, se inscreve no canal quem não é inscrito. Vamos lá. Como eu disse, a Alemanha perdeu nesses últimos 2 amistosos para a Turquia e para a Áustria. Não é nenhuma novidade a Alemanha perder jogos nesse ano, né? Como eu disse, pior aproveitamento no recorte dos últimos 70 anos. Foram 11 jogos em 2023, 6 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. 33%, se eu não estou enganado, de aproveitamento. E a galera deve estar pensando assim: porra, Brasil e Alemanha, hein? Pode dar mão, hein? Que 2023 horrível, é verdade. E você sabe que nas críticas tem até algumas similaridades que daqui a pouco eu vou trazer aqui. Óbvio que são situações diferentes, plantéis diferentes, momentos diferentes, mas não deixa de ser intrigante, né? Alemanha, Itália e Brasil, as seleções mais vitoriosas da história do futebol, passando por momentos bem complicados, especialmente nesse ano de 2023. A Itália já está também há algum tempo, a Alemanha também, enfim. Mas aí é um outro papo. O papo aqui é o seguinte: 4º jogo de Julian Nagelsmann, uma vitória contra os Estados Unidos, um empate contra o México e 2 derrotas agora contra a Turquia e contra a Áustria. Se a gente pegar o recorte do ano, e a gente precisa fazer isso, a Alemanha demorou muito tempo para mandar o Hans Flick embora, já tinha que ter mandado depois da Copa do Mundo no Catar, e aí o outro treinador que entrasse no lugar iria preparar esse ano de uma forma mais coerente possível e com mais tempo de trabalho projetando 2024. Então esse é um erro que vai morrer com a DFB, com a Federação Alemã de Futebol. Não poderia ter deixado tanto tempo mais o Hans Flick quando viu que a coisa desandou de vez. E isso aconteceu. E engraçado que a melhor vitória da Alemanha neste ano não foi nem com o Flick e nem com o Nagelsmann agora, né? Foi com o Voller, depois da derrota acachapante da goleada para o Japão. Joga com a França na sequência e vence a França por 2-1, naquele que eu acho que é o jogo que a Alemanha demonstrou mais sede, mais fome, mais vontade, mais faca nos dentes para vencer. E é isso também que falta bastante nesse momento, nessa seleção da Alemanha, desses jogadores, especialmente nesses últimos 2 jogos, ficou evidente essa questão de pegada, né? Nem vamos falar de qualidade. Qualidade eu já vou trazer aqui, porque tem muito dessa discussão, mas falta assim um sangue mais quente dos caras, falta um pouco mais de agressividade, de combatividade no meio campo, setor defensivo. A Alemanha toma gols com muita facilidade e normaliza isso, né? Você não pode tomar
3 gols da Turquia, depois 2 gols da Áustria, já tinha tomado 2 gols do México. É um time que toma gols e é agredido de todas as formas, em falhas defensivas grotescas, em má ocupação de espaço, em recomposição defensiva péssima, enfim. E são problemas que já viviam com o Flick e obviamente que agora passam para as mãos do Nagelsmann, e o Nagelsmann já tem um pouquinho de responsabilidade. Eu sei que eu gravei um vídeo aqui logo depois da vitória contra os Estados Unidos, ou foi depois do México, falando que eu estava otimista um pouco mais com o Nagelsmann chegando. Primeiro porque eu acho muito, muito bom treinador, tá? Boas ideias, é jovem, mas já tem condição de ser considerado um dos prodígios do futebol mundial por aquilo que ele pensa, pelas estratégias que tem, pelo jeito de enxergar futebol, pelas variações táticas dentro da partida, pela forma com que ele consegue fazer a equipe agredir o adversário de diversas maneiras. E eu pego o recorte não apenas do Bayern recente, mas do RB Leipzig, do Hoffenheim, é realmente esse cara. Entretanto, a nível de seleção, a bronca é outra. Porque assim como o Brasil, por exemplo, e a gente fala tanto do Fernando Diniz, né, e a comparação é tosca, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Como a gente fala tanto do Fernando Diniz, que para ele implementar o que ele pensa, que é muito específico, muito característico, precisa de tempo e a seleção não dá tempo, isso também passa um pouco na conta do Nagelsmann, porque ele pega uma bucha e ele agora tem que fazer a seleção ter a cara dele, o estilo dele, mas para isso os caras precisam de tempo para se adaptar ao que ele pensa. E ele também precisa entender que não dá para ficar inventando muito, meu irmão, nesse momento. Porque você não tem tempo hábil para colocar a Alemanha jogando com a cara do Nagelsmann para a Eurocopa de 2024. Infelizmente, essa é a verdade. Aí você vai falar, pô, Kessler, então não tinha que ter escolhido o Nagelsmann. Talvez projetar depois da Eurocopa um treinador que tivesse tempo suficiente, um ciclo completo para colocar suas ideias, já que são ideias muito características, e colocar um cara que faça mais um arroz e feijão básico nesse momento. Mas não foi assim. Então, tem algumas coisas positivas nesses primeiros 4 jogos do Nagelsmann. Eu vou falar um pouquinho de escalações aqui e trazer para vocês. E tem outras coisas que vão na conta dele também, como, por exemplo, inventar demais, né? O Nagelsmann sempre foi um pouco professor Pardal, mas ele até pode fazer isso, porque ele tem criatividade para isso, só que nesse momento a Alemanha não permite isso. Amistosos não valem nada, mas valem para que a Alemanha pelo menos afie um pouco mais o taco para não passar vergonha na Eurocopa. Não precisava se classificar, não estava brigando em umas eliminatórias, mas ou utiliza esses jogos para se preparar para a Eurocopa ou vai passar vergonha na Eurocopa. E esse é o grande ponto, porque foram adversários interessantes. A Turquia tem um bom time, não é aquela grande Turquia de outros tempos, mas é um bom time. E a Áustria tem um ótimo time. Já vai falar dos jogos em si. Mesmo assim, a Alemanha é a Alemanha. Não pode perder essas 2 partidas, né? Na convocação da Alemanha não chamou tanta coisa assim de diferente, né? O Hummels de volta à seleção. Você tinha uma zaga com o Rudiger, o Schul, o Tah, o Thiaw, enfim, o Henrique na lateral, o meio-campo com. Só para a gente ter uma ideia, uma noção, vou colocar na tela para vocês aí também. Cara, não dá para falar que esse time é ruim. A grande baixa dessa convocação foi o Musiala, né? O Musiala que está voltando a treinar, está voltando a ser reintegrado no Bayern de Munique, teve uma lesão, ficou de fora dessa convocação. É um dos jogadores mais promissores dessa geração da Alemanha, na sua posição dos mais promissores do mundo. Inclusive, na minha opinião, deveria ter levado o prêmio Copa na frente de Jude Bellingham, já deixei claro isso aqui. E óbvio que ele faz falta dentro de um protagonismo até da seleção da Alemanha. Mas olha só o time da Alemanha, vê se tem condição de falar que esse time é fraco, porque tem gente tratando a Alemanha como uma geração fraquíssima. E jogador por jogador, a Alemanha tem um time decente, né? E com bons nomes que inclusive são muito acima da média. Vou falar para vocês, o meio-campo no gol você tem o Ter Stegen, né? Em breve Manuel Neuer, muito provavelmente, e o Trapp, que não é mau goleiro. Aí eu falei aqui os zagueiros, mas no meio-campo você tem o Brandt, o Goretzka,
Tô falando só dos muito bons, tá? Bons e muito bons. O Goretzka vive uma fase não tão boa assim, mas é um jogador experiente. Aí você tem o Gross, você tem jogador de Premier League, o Gundogan, o Kai Havertz, e já vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, o Hoffmann, que vive uma fase espetacular no Bayer Leverkusen, o Kimmich, o Nimente, o Sané e o Wirtz. Cara, Sané e Wirtz. O que o Wirtz está jogando no Bayer Leverkusen e o que o Sané está jogando essa temporada, você não pode falar que esse time é ruim. É fraco essa seleção, essa geração da Alemanha. E lá na frente, realmente, você tem algumas carências, né? Você tem o Thomas Müller convocado, o Gnabry vive uma fase ruim, é verdade, dentro do contexto de Bayern de Munique também, e o Füllkrug, que é o único número 9 centroavantão, assim, referência, mas pelo menos eles têm esse cara, né, que se não é um primor técnico, é um jogador que marca muito bem essa posição, fisicamente e também nas suas características. Não é aquele cara que vai ter 3 chances e vai marcar 3 gols, ele precisa de muito mais para fazer um gol, mas é um jogador que caracteristicamente é importante para o time, até para você ter essa figura central no ataque. E aí, olhando para os jogos da seleção da Alemanha, que eu separei aqui, você teve contra os Estados Unidos, primeiro jogo do Nagelsmann, uma formação. Vou colocar na tela para ficar mais fácil para vocês também. Num 4-2-3-1, e aí eu elogiei o Nagelsmann, porque ele fez o arroz com feijão. Ele coloca o Jonathan Tah, pelo lado direito como zagueiro, e essa linha vai variar, né, numa linha de 3 defensiva e não numa linha de 4. Isso é uma coisa que o Nagelsmann faz muito bem, né, e já fazia no Bayern de Munique, soltando mais um dos alas, um dos laterais que começa a jogar como ala. Então ele jogou com o Jonathan Tah, com o Hummels, com o Rudiger e com o Gosens na lateral esquerda. O Gosens não pôde jogar esses amistosos porque ele foi liberado para ver o filho dele nascer. Então o Gosens ficou de fora desses 2 últimos jogos, mas contra os Estados Unidos foi muito bem, inclusive jogando nessa lateral esquerda. Aí você tem o Gross no meio campo, gostei, porque é um jogador de Premier League, mais combativo, mais protetor da defesa, que consegue, com as suas características, limpar mais o meio campo para que o Gundogan tenha mais liberdade para criar, para sair com a bola dominada, para dar o passe vertical, enfim, não tenha que acumular funções defensivas. E aí você tem Wirtz, Musiala, Sané e Füllkrug. Adoro esse trio, tá? Wirtz, Musiala e Sané. É muito acima da média no futebol mundial. Contra os Estados Unidos jogou assim. Contra o México jogou com o Ter Stegen no gol. Aí o Schul de lateral direito, não o Jonathan Tah, o Tah jogou mais de zagueiro e o Rudiger. Mas o mesmo esqueminha de mudar e flutuar de esquema tático, uma linha de 3 e uma linha de 4 defensiva. O Gosens na esquerda, jogou de novo o Gross, Gundogan, Wirtz, Musiala e Sané, e jogou o Thomas Müller lá na frente. Basicamente repetiu o time. E o time até deu uma resposta, um empate contra o México, mas a gente viu uma evolução e uma coerência do que ele iria fazer. Pô, o Nagelsmann vai manter algumas coisas que ele gosta de fazer, como essa variação que eu falei, que tem a ver mais não com a parte defensiva, mas com a parte de construção da equipe. Tomou gols, é verdade, mas vai manter essa coerência. Só que aí, essa foi a data FIFA anterior. Contra a Turquia, não tinha o Gosens, como eu falei, e ele entra com um time num 4-2-3-1, talvez, ou num 4-4-2 mais tradicional, enfim. Entra com um time... Não, 4-4-2 não, né? Entra com um time diferente e com o Kai Havertz de lateral esquerdo. Eu não acho que o Havertz fez um jogo péssimo, tá? Mas, cara, não é a dele, especialmente defensivamente falando. O Havertz é um jogador de meio para frente e nem volante pode jogar, quanto mais de lateral esquerdo com recomposição. Você mata, você abre um corredor ali que é muito explorado, especialmente para quem tem qualidade. Imagina, com a Turquia, com a Áustria tem um pouco até de mais qualidade, você vai sofrer. E aí foi isso que aconteceu, né?
o Henrichs na esquerda, o Kai Havertz de lateral esquerdo, e o time muito modificado do que foi a primeira partida. Até não foi um jogo horroroso da Alemanha, a Alemanha conseguiu agredir o adversário, mas defensivamente muito frágil, porque você não tem essa estrutura, especialmente quando você improvisa um lateral dessa forma. Outro erro que eu acho que desse jogo fica um aprendizado é que quando você coloca o Gross no banco, aquele meio campo que tem a função mais de marcação, de limpar, de proteger a defesa, para que o outro possa ser o articulador, o armador, não existe, porque você tem dois jogadores com características bem parecidas, que é o Gundogan e o Kimmich. E a verdade é que o Kimmich não vive o seu melhor momento, inclusive, de repente, na lateral direita da Alemanha renderia mais, né? Poderia jogar o Grosso, o Gundogan e o Kimmich na lateral direita, já que a Alemanha tem esse déficit de jogadores nas laterais, apesar que tem opção, tá? Por exemplo, o Havertz jogou de lateral esquerdo, eu jogaria com o Raum, que foi convocado no lugar do Gosens. Por que não joga com o Raum? Por que não faz, às vezes, o arroz com feijão, cara? Enfim, sofreu defensivamente, tomou 3-2. E aí, contra a Áustria, foi o pior jogo da Alemanha. Por alguns motivos. Primeiro, porque ele inventa novamente na escalação, ele joga com 3 zagueiros, e aí nem mais é a linha de 4, ele assume os 3 zagueiros com o Jonathan Tah, o Hummels e o Rudiger, adianta um pouquinho mais o Kai Havertz, Goretzka e Gundogan, aí ele tenta corrigir aqui, ele coloca o Kimmich na reserva, mas com todo respeito, o Kimmich não pode ser reserva, e coloca o Brandt no meio campo, Gnabry, Sané e Füllkrug. E foi o time extremamente dominado pela Áustria. A Áustria, vocês vão falar, pô, que essa da Áustria é um bom time. É um bom time. A maioria dos jogadores joga, inclusive, na Alemanha, né? Se você olhar a escalação da Áustria, se você olhar os caras do banco de reservas, você vai ter lá jogadores do RB Leipzig e de times até de bom nível na Alemanha, né? Você tem o Schlager, você tem o Baumgartner, você tem o Leimer, time já, o Sabitzer, inclusive faz um dos gols. Enfim, você tem um bom time, o Alaba jogou muito tempo na Alemanha, jogador de Real Madrid. Então a Áustria, bem treinada pelo Rangnick, é esse mesmo, ex-Manchester United, fez um bom jogo, dominou a Alemanha e venceu com justiça por 2-0. Para piorar, quando a fase não é boa, os ânimos e as tensões aumentam. E o Sané teve uma expulsão no jogo que deixou a Alemanha no mato no segundo tempo inteiro, né? Deu um soco com as duas mãos, 2 socos foi um soco só, né? Com as 2 mãos, enfim. Na cara do adversário e foi expulso. Por mais que as tensões estejam altas, o jogador tem que ter cabeça no lugar nesse momento, né? Porque o Sané é um dos melhores jogadores dessa seleção da Alemanha, talvez junto com o Wirtz viva a melhor fase dos jogadores como um todo da seleção, né? O Sané, que está jogando no Bayern de Munique, e deixou a Alemanha no mato, enfim, mais uma derrota por 2-0. E aí fica a crítica ao seu Nagelsmann nesses pontos. Cara, faz mais o arroz com feijão, não tenta ser tão Julian Nagelsmann, tenta fazer um pouco mais básico, porque não tem tempo hábil. Tem mais 2 amistosos agora em março e depois já é Eurocopa. Óbvio, vai ter um período para você treinar, né? Antes da Eurocopa, mas não é um período tão longo assim. Estamos falando de 10, 15 dias intensos. Mesmo assim, se você for querer ficar testando coisas nos próximos amistosos e nesse período de treinamento, você vai confundir os caras. Você não repete escalação, não repete formação, deixa a defesa extremamente exposta, o que já é um problema da seleção da Alemanha de geração, né, e de estrutura, você não corrige. Então, quando você tem jogadores de qualidade que a Alemanha tem, você precisa corrigir o mais básico, que é esse problema defensivo, para depois, obviamente, potencializar os caras lá da frente que são bons jogadores. Sim, não aceito dizerem aí que a seleção da Alemanha tem uma geração fraca. Não é a melhor geração, mas é uma geração até interessantíssima do ponto de vista individual do meio para frente. Faltam algumas posições, assim como no Brasil falta, assim como em outras seleções falta. Por exemplo, o número 9, os laterais não são os melhores,
mas tem opção para você suprir ali. E o Nagelsmann precisa fazer isso com urgência. Não tem mais tempo para testar. Tem que botar o que tem de melhor e repetir, fazer e corrigir os erros e repetir. O Voller falou uma coisa muito interessante depois do jogo, que trabalha na Federação da Alemanha, né, diretor esportivo, e ele disse o seguinte: a geração não é fraca, os problemas defensivos preocupam, mas o que falta mesmo é a agressividade, é a paixão pelo jogo, é reduzir os espaços, é a marcação alta e muitas vezes aquele tal Gegenpressing, que é típico do alemão, né? Perder a bola e já tentar recuperar, e essa agressividade falta nos jogadores da Alemanha. A Alemanha vai ter longos meses aí para refletir, mas não tem tanto tempo assim. Se não melhorar, corre o risco de passar vergonha na Eurocopa, na sua própria casa. Meus caros, um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e amanhã tem Gelada com Quesada, com Leandro Quesada, isso mesmo, meu tio jornalista, que estará aqui para a gente trocar uma ideia sobre seleção brasileira. Ele estava no Maracanã no jogo contra a Argentina. Trocaremos uma ideia sobre futebol europeu, futebol português, Champions League e também, obviamente, sobre cerveja, né? Falaremos também de Copa do Mundo no Catar, porque faz um ano, nessa sexta-feira, vai fazer um ano que o Brasil estreou na Copa do Mundo. Éramos felizes e não sabíamos. Tchau para vocês.